Ó, já temos um participante. Povo chegando. Muito bem, tô gostando de ver. E aí, pessoal, preparados para esta live? E aí, o que vocês querem saber? Já fizeram a listinha aí de perguntas para a doutora Gabi? Hein? Vamos lá. Gente, hoje realmente é uma live que a gente queria fazer já há um bom tempo, né? E eu acredito que vai ser muito bom para todo mundo, para a gente tirar aí dúvidas, né? Alguns mitos, esse medo, né? Que é o bicho-papão aí de muito fisioterapeuta, e é por isso que não tá trabalhando com as práticas ou trabalha de forma, né, muito escondida ainda porque tem medo. Então a gente espera aí, como a gente já mudou o cenário, né, da fisiodermato e também da fisioterapia no geral, assim, porque a gente tem os colegas também da parte clínica, né, que trabalham com as práticas invasivas não cirúrgicas, a gente crê que realmente é um dos empecilhos para os profissionais não estarem atuando, mesmo os profissionais que estão capacitados, é o medo, é o desconhecimento. Então é isso que a gente vai mudar hoje, né? Vamos parar de ter medo, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Só me dê um feedback, por favor. Ó, pra eu saber. Ó, Gabi já entrou, já vou chamar. Pera aí que ela tá fugindo e eu não tô conseguindo chamar ela. Eita, live. Só um pouquinho, pessoal, que eu tô tentando chamar. A doutora Gabi não tá entrando aqui. Não sei porquê. Vamos tentar. Já temos 22 pessoas na live, gente. Aí, cadê? Doutora Gabi, não tô conseguindo te chamar. Eu acho que eu vou pedir para ti entrar de novo, por favor. Sair e entrar de novo para ver se eu consigo te convidar, porque eu não tô conseguindo. Aqui. Ela me enviou o pedido, eu tentei, não deu certo, vamos ver como é que a gente faz. Só um pouquinho, pessoal, e a gente já vai começar. Tá? Oi, pessoal, quem tá entrando aí? Só um pouquinho que eu vou ver se eu consigo aceitar a doutora Gabi, que não deu antes. Vamos lá. Só esperando ela entrar de novo. Ó, o povo aí conversando, já se conhece nas lives, né? Já se conhece o pessoal da Físio, isso é muito legal. Ó, vamos ver. Vamos aceitar aqui. Vamos ver se ela entra. Deu agora. Boa noite, agora Tudo sim. bom? Tudo bom, Deixa eu querida? ajeitar aqui Deu meu certo. equipamento. Peraí, que tá muito jóia. Assim tá legal? Vocês conseguem ver? Sim, tranquilo. Não estava conseguindo, mas eu não estava conseguindo te chamar, mas deu certo. Aí a internet hoje aqui tava chovendo, aquela coisa, né? Às vezes Quando chove demais, a internet fica ruim. fica. Mas vamos lá. Vamos, não vai, não é isso que vai nos impedir, né? Exatamente. Então, Veja primeiro eu aqui. quero agradecer, né,
por você ter aceitado o convite aí e tenho Uhum. certeza que eu falei pro pessoal, essa live vai ser a live. Então, gente, eu vou dar um recadinho para vocês já de antemão. Corram e chamem os colegas. Depois eu não quero reclamação. Ai, como é que é? Como é que faz? Como é que não faz? É, vai ser aqui, a gente vai falar tudo Isso aqui, aí. né? Não vai esconder nada. Então, assim, ó, chamem os colegas para participar da live, gente, tá? Esse tema é um tema relevante. Todos os dias a gente tem pessoas com muitas dúvidas no canal e a doutora Gabi também trabalha com os profissionais da área da saúde e né, procuram, precisam da assessoria dela. Então, assim, hoje ela vai dar uma assessoria gratuita para gente. Então, aproveitem, né? Hoje Não é é verdade? free, né? Hoje é free, Hoje é gente, free. então bora lá. Então, assim, ó, hoje a gente vai fazer um Aproveita. pouquinho diferente. A gente só vai deixar essa live gravada por 24 horas se a gente alcançar passar de 50 pessoas na live. Então, eu estou fazendo um pouquinho. Ô, Gabi, eu sempre deixo Olha as lives só. salvas. Mas o que acontece? Eu acho que às vezes o que a gente é dado assim, às vezes o pessoal não valoriza, aí eu posso assistir depois, acaba não assistindo. Então, assim, o pessoal precisa saber. A gente posta muita coisa, a gente tem as lives do YouTube que a gente fala sobre, que eu falei sobre a questão da legislação, do porquê que o fisioterapeuta não é proibido de atuar com as práticas. Daí eu vejo que às vezes o pessoal que já acompanha um bom tempo no canal ainda não assistiu as lives, enfim. Então hoje vai ser diferente. A gente só vai deixar a live salva por 24 horas se a gente bater pelo menos 50 pessoas na live. Então, bora, corre lá, manda para colega que eu tenho certeza que a gente tem muito mais do que 50 profissionais aí com dúvidas sobre esse assunto. Não é verdade? Quem está Exatamente. trabalhando, põe fone de ouvido, fala para o paciente, olha só, eu vou ter que ouvir uma live. Quem está dando aula, fala, ó, aluno, bora lá, vamos assistir uma live relevante aí, porque daqui a pouco vocês vão se formar e vocês não sabem o que fazer da vida. Então, é isso. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Como é que tá? Gabi? Acho que falhou um pouquinho, vamos ver. Tá me ouvindo, Gabi? Ó, eu acho que ela saiu, ela caiu. Vamos aceitar de novo. Bora. Hoje, gente, mesmo que seja caindo, a gente vai seguir fazendo a live, tá? Não se preocupem. Pronto. Voltei, Não tem gente. problema. Eu falei pro pessoal, mesmo se ficar caindo, eu vou ir te chamando e a gente segue a live. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Uhum. Então, vou Tomara. pedir para você se apresentar, por favor, né, pro pessoal, falar um pouquinho de você, da tua experiência profissional, enfim, do teu trabalho. Muito bem. Para mim, primeiramente, tá se é uma honra, né? Esse convite, estar aqui dando a minha contribuição, né? Eu, dentre vários outros segmentos, né? Eu sou advogada já com mais de 13 anos de profissão, sou especialista em resolução de conflitos, né? Tenho Uhum. especialização na Espanha, buscando também sempre me aprimorar, buscando outras técnicas, né? Que na Europa já ele está um pouco mais avançado do que aqui no Brasil. Atuo com responsabilidade civil, né? No direito civil amplamente, né? Que envolve contratos, responsabilidade civil, atuo em Uhum. direito de família, né? E também no agro, né? Então, Uhum. mas atualmente, né, atuando com responsabilidade civil de danos estéticos, de atuação, né, dentro da área de direito estético, que não é um direito estético, não existe ainda por falta de Uhum. regulamentação, mas, né, essa cadeia que envolve os, né, quem
Voltou. Tassi, voltou. Deu. Voltei. Agora fui eu. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora voltou, né, pessoal? Voltou. Tá Voltou. travando? Não. Não, acho que agora foi. Acho que agora deu uma aliviada. Então, estamos aqui hoje para tentar conversar, né, Tassi, doutora Tassi, sobre os conflitos que estão envolvendo alguns conselhos de classe, o que eu tenho visto na área, né, tanto da fisioterapia como direito biomédico, entre outras especialidades, né, que fogem da medicina propriamente dita, né? Então, o que acontece? Nós estamos sofrendo, né? Os meus clientes, as minhas clientes estão sofrendo indevidamente por processos movidos, né? Por sindicatos desse outro conselho de classe, de uma forma, digamos assim, sem critérios, né? Movendo ações sem critérios contra os profissionais que atuam na área da estética. Entre todos, né, aqui a gente está falando de fisioterapia, né, entre fisioterapia, fisioterapeutas biomédicos, enfermeiros, né, então, entre todos, né, os que atuam na área da estética. E é preocupante, né, isso, porque o que acontece? A Constituição, ela prevê o livre exercício da profissão. A pessoa tem que exercer com liberdade a sua profissão. E acontece que os sindicatos, que os conselhos estão tentando balizar, estão tentando fazer uma reserva, a gente fala, ao meu ver, né? Uma reserva de mercado. Então, assim, tentando resguardar para eles um mercado que é vasto, que se pegarmos aí o mercado europeu, alguns países, né? Inglaterra, Portugal, já está sedimentado, né, a profissão do fisioterapeuta nessa área. Sim, Então, exatamente. Já há muito tempo, na verdade, né? E os profissionais atuam, não tem nenhum problema, eles conseguem exercer na sua plenitude, na sua totalidade esse direito. E é uma coisa que a gente não tem visto aqui, a gente tem visto realmente alguns casos, né, de perseguição, alguns casos de denúncia, e é sobre isso que a gente quer falar, né? Como o profissional consegue porque o pessoal morre de medo, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, acho que é isso que a gente tem que desmistificar, porque o que eu vejo é que muitas vezes os profissionais, eles investem em informação, né? Eles estão capacitados, só que eles têm medo. Eles acabam não atuando porque eles morrem de medo, então eles atuam, mas eles não falam para ninguém, eles não fazem propaganda e cá entre nós, propaganda é alma do negócio, né? Você faz um curso e você investe, é a sua profissão e você não trabalha com isso, você trabalha ali escondidinho. Então, não pode, né? Não, esse tipo de coisa, na verdade, a gente tem que coibir. E é por isso até que a gente está aqui hoje para levar essa informação, que não é bem assim que as coisas acontecem. Tipo assim, o mundo desabou, sofri uma autuação. Não, a gente tem, né? E tu vai dar exemplos disso e as formas como um profissional consegue se resguardar e se defender, né? exatamente, porque o que acontece? Nós estamos sobre um regramento jurídico, né, amparado primeiramente pela Constituição, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para início de conversa, né? Só para nós começar aqui a pontuar. Eu não vou entrar, tá? Se assim, claro, em aspectos técnicos demais, porque a minha intenção é comunicar o direito de uma forma que o profissional o fisioterapeuta vai entender, né? Então, assim, para início de conversa, gente, a Constituição é que define, né? E tem que ter lei para dizer o que pode e o que não pode ser feito. Então, ninguém é obrigado de fazer alguma coisa ou deixar de fazer. O que acontece? É louco falar, né? Mas, assim, as pessoas têm que ter noção, porque aquilo que não se conhece não existe no mundo, teoricamente, né? Então, assim, enquanto eu não tenho conhecimento, para mim, não existe.
Mas nós, no nosso dia a dia, a gente está diretamente ligado a várias relações jurídicas, que é o fato de eu estar caminhando na rua, bater em alguém, causar dano a alguém. Isso também tem regramento de lei que ampara o fato de estar dirigindo um carro, né? Então, assim, praticamente todas as relações que envolvem dois indivíduos têm lei que ampara. A princípio, era para ser assim. Só que o que acontece com a modernidade, com as evoluções pós-pandemia, que se instaurou até a telemedicina, muita coisa mudou, Mudou, né? exatamente. E acontece que a lei, ela não acompanha. Até porque a lei, para ser feita, ela sofre processos de votação em casa legislativa, nas duas casas, no Congresso, na Assembleia, enfim, né? O presidente tem que sancionar. Então, assim, ela não vai acompanhar a evolução da sociedade, da modernidade. É a lei que vai depois, ela vai correr atrás da modernidade, as relações da sociedade, a evolução da sociedade está indo e a lei está vindo atrás para regulamentar, né? E daí o que acontece que a gente fala de fontes do direito, jurisprudência, que são decisões de tribunais, vem balizando, vem regulamentando situações onde não existe lei para isso, né? Não tenho lei, como é que faz? Eu tenho relação jurídica, mas não tenho lei. Então eu vou recorrer a quem? Ao queridinho judiciário, né? Que é aquele que guarda, né? O guardião da Constituição, né? Porque nenhuma ameaça ou lesão de direito vai ser afastada do judiciário. Então, assim, tudo que acontece, não tiver regra, não tiver lei, não souber o que fazer, encaminha para o judiciário, que é o que vem acontecendo, né? O judiciário é que tem que resolver. Mas nesse segmento penal, porque o que está acontecendo, né? Existem várias esferas. Relacionamento, relação jurídica que envolve a cadeia da estética, olha só. Existe a habilitação profissional, né? Os aspectos sanitários, existe responsabilidade civil, e não é só exercício ilegal alegado, são várias relações jurídicas que envolvem o segmento, essa prestação de serviços, que ela merece a atenção dos profissionais. Porque o advogado, minha gente, ele é caro depois que está instaurado o problema. Aí depois ele vai acabar se tornando caro. Mas fazer uma análise preventiva, né? A gente estava conversando essa semana, né, Tassi? A gente não tem como prever tudo. Não, vamos fazer assim, evitar fazer um contrato. É claro que termos de consentimento vão auxiliar. Por quê? Porque a coisa tem que estar clara, né? Sempre prevalece o princípio da boa-fé nas relações contratuais. E entre o profissional e o paciente, isso é verdade. Vai sempre, né, estabelecer o que? O princípio da boa-fé contratual, porque é um contrato de prestação de serviços onde o profissional, exclusivamente da estética, se responsabiliza pelo resultado. É isso que o paciente procura. Então, assim, o que acontece? Responsabilidade civil objetiva, subjetiva, que é aquela que independe de culpa. O que é mais sério para quem atua nesse ramo. Né? Porque independente do que acontecer, se o profissional tem culpa ou não, se presume a culpa. Então, assim, volta aquela história. Ok, o Conselho Federal de Fisioterapia, né, e Terapia Ocupacional, ele disse, ok, desde 2021, o fisioterapeuta dermatofuncional, né, pode sim aplicar injetáveis, invasivos, desde que, né, não perfurem, não atinjam órgãos internos, essa isso. que é a baliza, porque fica aquela dúvida, tá, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Pode. Invasivos são aqueles que é entendível, né, que é aquele que alcança os órgãos internos, que seria o quê?
cirurgias e endoscopias. Isso sim, pessoal, é atividade privativa de médico, tá? Deixa eu ver aqui que eu separei o artigo 4º da lei 12.842, que é a lei do ato médico, tá? Então, Exato. assim, houve vetos pelo presidente da República, por quê? Porque se for ampliar a visão de injetável, o que vai acontecer? O SUS não pode aplicar a injeção. O tatuador não pode nem fazer uma tatuagem. Então, a injeção seria ato privativo de médico. E inviabilizar o sistema único de saúde, né? nos hospitais, porque só o médico vai poder fazer uma injeção. Então, assim, se é isso que entende, tem que ser isso para todo mundo, né? Exato. Não seriam 2 pesos e 2 medidas. Ah, não, a lei é legal para mim nesse ponto, mas nesse aqui não é. Então tem que decidir. Exatamente. É isso que a gente fala. Bom, então eu só vou pegar a parte boa e a outra parte não. Aí eu vou abrir exceção. Não, É. isso não pode acontecer. Exatamente. E é isso que a gente bate muito na tecla. Por quê? Porque os profissionais vêm e perguntam. E é o que tu falaste, assim, a gente teve no passado, em janeiro, né, um consenso do nosso Conselho Federal. Ah, não foram publicadas as resoluções ainda, mas as resoluções elas vão ser um norte para o profissional. Elas não são as resoluções que liberam o profissional. Até porque a gente fala que mesmo antes, né, dessa entre aspas, liberação do conselho no passado, a gente já tem toda uma legislação que nos protege pela nossa base, né, de graduação, pela nossa pós-graduação, por julgados que a gente tem, né, como você falou, por jurisprudências. Então, assim, é todo esse entendimento que a gente tem. Só que a gente entende que o juridiquês, essa parte legal, às vezes é complicado para o profissional. Então, a gente tenta melhorar isso, levar essa informação que foi que eu fiz lá em janeiro, fiz uma sequência de 3 lives falando sobre isso. A gente disponibiliza todo esse material, toda essa documentação no canal do Telegram. Aqui é só as pessoas pedirem acesso, elas podem baixar de graça toda essa documentação. E é fantástica a documentação, gente, tem muita coisa, tá tudo lá, né? Então, para tranquilizar o profissional, como é que você vai exercer sua profissão sob o martelo, né? Sobre a guilhotina? Não tem como. O profissional tem que exercer com liberdade, porque a lei diz que eu preciso exercer com liberdade a minha profissão. Então, é claro que existe essa confusão entre o que pode e o que não pode. E acaba, por quê? Porque o Brasil é aquele país das fake news e tudo se joga, todo mundo é especialista de tudo. Agora, sim, vamos acalmar os ânimos e vamos realmente, quando se trata, porque assim, eu não posso falar de casos concretos, né, dar detalhes. Agora, sim, seria assim, o terreno, né, como é que é o mundo perfeito, né, se o profissional pedisse, solicitasse até um parecer jurídico de um caso específico. Por quê? Porque cada caso no judiciário ele é diferente. Porque existem questões que envolvem, né, aquele processo diferentes. Então, não tem como eu falar, esse processo pode acontecer, vai acontecer, vai ter o mesmo desfecho que teve naquele processo A. O processo B vai ser igual. Não, isso não é ético falar, porque nós não sabemos, né, o que pode acontecer. Cada caso é um caso diferente. Só que aqui, novamente, vem a ressalva. O profissional da fisioterapia, dermato, pode, sim, aplicar botox, fazer preenchimento. Tem tanto... Estimulador. Tudo isso, né? A harmonização facial pode sim, porque está autorizado por lei, só que desde que tenha especialização para tanto. E claro que daí, nesse sentido, os conselhos federais das classes, né, de fisioterapia, de biomedicina, enfermagem, ok, eles estão na obrigação de quê? De fiscalizar, tá? Até para garantir, né, a saúde pública, porque é saúde. Então, assim, a competência legislativa, pessoal, é da União, tá?
não é município, não é estado. A União tem competência legislativa para legislar, para fazer lei quanto a essas matérias de saúde, né, e do profissional, tá? As atribuições. Agora, o conselho sim tem competência para fiscalizar, mas o conselho de classe que você atua, o seu conselho tem competência para fiscalizar e não o conselho lá do vizinho da outra, né, da outra classe. Uhum. E é isso que o pessoal não entende. Porque às vezes eles falam, olha só, eu tenho medo que veio o conselho, sei lá, da classe X aqui me fiscalizar. Não pode. Só quem pode te fiscalizar, só quem pode entrar na sua clínica é o CREFITO, é o Conselho Regional de Fisioterapia da tua região. Né? E é isso que o profissional Da tem que sua entender. região ainda, se vier o CREFITO lá do Paraná, já fugiu a competência territorial. Então, assim, só que o profissional, tá, se ele precisa saber de que forma vai ter conhecimento disso, né? Então, ele precisa buscar informações. A informação, sim, ela é poder, né? A pessoa tem que saber até onde vai o seu direito. A pessoa precisa saber quais são os deveres que ela tem perante o órgão fiscalizador, perante o conselho, perante o paciente. Né? Isso tudo precisa buscar conhecimento. Porque senão fica a mercê, né? Exatamente. E uma das grandes dúvidas também do pessoal é assim, ó. E se eu estou atuando, né? É o que eles sempre falam, eu estou atuando e se um paciente me processar, né? Que é exatamente dessa forma que os colegas veem. E falam assim, o que vai acontecer? Gente, eles até muitas vezes podem pedir um parecer do conselho, mas a questão não tem a ver com o fato de você estar atuando com as práticas, mas da forma como você atuou. Ou se você deu Exatamente. uma assistência para esse paciente, ou você estava capacitado ou não para atuar com essa prática. Aqui eu já dou um conselhinho da advogada, né? Conselhinho, leva o conselhinho. Se você, meu amigo, não tem habilitação, não tem perícia, porque daí entra numa das modalidades, né? Imprudência, negligência e perícia, tá? Que são as modalidades de culpa, que envolve o que é a responsabilidade civil. Se você não tem perícia, meu amigo, não faça, porque você vai fazer M. Isso aí vai te responsabilizar. E não é nem o teu órgão só. Porque você pode sofrer sanção administrativa, criminal. Vamos começar lá pelo teu conselho. Administrativa, um processo ético, criminal e responsabilidade civil, na esfera civil, indenizatória, dependendo, né, da gravidade da lesão que você causar. Então, assim, tem que ter habilitação, tem que sim fazer cursos para se habilitar, para ficar perito naquilo. Para quê? Para evitar tudo isso que eu falei. Essas sanções diversas, né? E quanto mais habilitação você tiver, mais experiência você tiver, menos risco você vai ter. Porque você vai ter mais perícia. Então, é até uma questão lógica, né? Quanto mais conhecimento, mais treinamento, mais técnica, mais perícia naquilo. Então, as chances de dar alguma coisa errada, elas vão reduzir, né? Consideravelmente. Exatamente. Gente, deixa eu só dar um recadinho para quem entrou agora. Olha só, a gente já bateu 50 pessoas na live. Então, a live já vai ficar salva 24 horas. Mas, para ela ficar salva ad eterno, tem que bater 100 pessoas. E senão eu só vou deixar ela 24 horas. Da quem realmente não pode assistir agora, quem não está aqui, quem não. Né, o pessoal está fazendo perguntas, a gente está vendo que tem as perguntas aí. A gente vai responder, vai ficar 24 horas e depois, a gente vai tirar a live, por quê? Porque é um tema relevante, é o momento de vocês estarem aqui tirando as dúvidas. Então, a doutora Gabriela falou que, independentemente de conselhos, de ter resolução, de não ter, é o seguinte: você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter perícia. Por isso que a gente fala, não adianta ir para grupinho de WhatsApp, pegar diquinha daqui, pegar diquinha dali. Por quê? Primeiro, que você vai ter que provar também que você está capacitado, né? Se acontecer alguma coisa, então você pode sofrer um processo ético, criminal e na esfera civil, que é o quê? Você pagar uma indenização. Tudo isso, então, você tem que estar resguardado.
Você não vai poder ir lá no grupinho e pegar uma diquinha de uma diquinha do outro. E outra, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Então, não tem tanto a ver com o conselho, com isso, com aquilo. Tem a ver com o que vocês estão fazendo na maca, no consultório de vocês. Vocês têm que saber o que estão fazendo. Então, esse que é o ponto, né? E aí, também das formas de se resguardar é o quê? Ter os benditos dos contratos, dos termos, né? Que o profissional precisa fazer isso, precisa ter. Então, quais são os termos? O que é necessário? O que o profissional deveria ter, assim, tipo, antes de iniciar o atendimento? Quais as coisas básicas que ele deveria ter, assim, antes de deitar o paciente na maca? O que o paciente deveria assinar para ele ter um pouco resguardado, assim, essas questões que depois o paciente vai dizer, ah, mas eu não soube disso, não me contou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que que eu indico, assim, que eu tenho visto? É claro que, assim, né, pessoal, de uma maneira ampla, abrangente, não cada caso, né? Isso precisa ser estudado, porque cada termo de consentimento de cada aplicação de cada técnica é uma coisa diferente que a gente tem que sentar e analisar, porque é uma coisa que envolve o quê? O trabalho jurídico, a extensão dos danos e o trabalho do profissional que tem conhecimento. Por quê? Porque ele pode e deve, pessoal, exigir exames prévios. O fisioterapeuta pode exigir exames, enfim, analisar exames, né? O conselho autoriza, vocês têm vocês podem atuar nisso, fazer isso, e deve fazer, pessoal, por quê? Porque o resultado, ele é independente de cada pessoa. Então, quanto mais vocês se cercarem de que o resultado pode sair diferente daquilo que o paciente acredita que vai, quanto mais clareza o paciente tiver, isso tiver no termo de consentimento, né? Não aquele termo que é igual para todo mundo, sabe? Isso tem que ter muito cuidado, gente. Por quê? Porque é o trabalho de vocês. Não adianta sentar o paciente na maca, como você mesma falou, fazer ali o procedimento, né? O paciente paga e aí depois dá algum problema e aí tem que ir para o judiciário. Isso vai causar dor de cabeça, porque não é só o desgaste financeiro. Todo o desgaste emocional de sofrer um processo, seja ele de ordem criminal, seja ele de ordem ética, ele é muito desgastante. Ele é, para quem não está acostumado, eu, claro, estou de fora e faço o meu trabalho. Agora, quem está sofrendo na pele é um desgaste incrível. Emocional muito forte, muito alto. Então, assim, vamos nos atentar para isso, né? E é claro, não vai haver contrato, tá? Se nenhum, por melhor que seja, que vai superar o quê? A prática técnica, a perícia do profissional, gente. Posso elaborar melhor contrato. Agora, se o profissional não tiver habilitação para isso, sim, é crime, sim, não pode, sim, vai ter que se responsabilizar, né? Então, assim, por mais que se construa instrumentos, né, contratuais de defesa, não vai superar a perícia que o profissional tem que ter, né? E eu não falo isso para assustar, não, pessoal. Não falo isso para assustar. Eu falo isso para orientar e alertar. Sim, tem que ter perícia naquilo que está fazendo. Porque responsabilidade civil, além de todo os outros aspectos, né, legais que envolve as questões sanitárias, né, envolve as questões dos conselhos, o que é permitido, o que não é. A habilitação do profissional, ela é importantíssima. Bom, então, assim, é importante, claro, o profissional ele saiba o que está fazendo, esteja capacitado. Essa questão dos exames é bem interessante, que ele tenha alguns contratos básicos, termo de consentimento, que o paciente leia ali, e orientações e acompanhamento no pós, né? A gente sempre fala, você não vai atender o paciente, vai largar ele. Isso já é uma prática. Exatamente. Já é uma prática do físio, mas assim, a gente precisa reforçar, né? Alguns procedimentos que exigem um pouco mais de atenção, você tem que estar ali, ó, né? Solicitar uma foto, fazer um acompanhamento desse paciente para não ter nenhum tipo de risco. Então, é isso que a gente quer falar. A gente está, por enquanto, falando só da prevenção,
Mas, assim, eu acho que a prevenção é o melhor negócio. Porque ela evita um monte de dor de cabeça e um monte de gasto, E ela é né? cultural, né? Ela é educativa. Nós precisamos informar, nós precisamos trazer essas informações, porque ela é o melhor remédio, Uhum. né? Não é aquele remédio azedo do judiciário, que vai ter que ir para o judiciário, é um terceiro que vai ter que decidir. Tudo pode acontecer, porque, né? A gente já Depende, tudo sabe. depende. A gente Uhum. fala, os advogados, né? Nós falamos, a gente estuda 6 anos, tem que passar na prova da OAB e está sempre estudando, eu estou sempre estudando para dizer para o cliente que depende. Depende. Nós temos um roteiro de possibilidades ali do que pode acontecer, só que realmente depende. Infelizmente é assim. Ó, deixa eu só responder duas perguntas que está aqui. Essa habilitação terá que ter uma. A gente não tem as resoluções, então a gente não tem como falar. Só a partir das resoluções é que a gente vai saber o regramento, tipo, quantas horas. A gente, né, por exemplo, o pessoal da dermatofuncional. Por enquanto, tem muita gente que se intitula dermatofuncional, mas na verdade não fez pós-graduação, não fez a prova de especialista. Então, esse profissional ele não pode se intitular dermatofuncional. E a gente acredita que quando as resoluções forem publicadas, uma das exigências seja que o profissional comprove que realmente é dermatofuncional. Mas por enquanto a gente não tem nada disso. A gente ainda não sabe. Agora sim, o profissional precisa fazer cursos e como a doutora Gabriela falou, não tem, às vezes não tem muito a ver com horas, tem a ver realmente com a perícia do profissional. Porque tem alguns profissionais que eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Sei lá, eu tenho mais dificuldade em tal técnica, então eu vou me aprimorar mais, eu vou estudar mais, vou fazer mais cursos, né? E postar antes e depois, gente, isso aí já, ó, há tempo que pode. Claro que tem um regramento para isso, mas sim, o profissional pode e também tem que ter o termo de consentimento do paciente, né? Porque senão vai custar ali, o paciente vai dizer não autorizei, e aí, né? E então, essas coisas aí tem que ser bem esclarecidas. Mas assim, ó, eu tô tudo certinho, fiz tudo certinho, não tive nenhum problema com nenhum paciente, mas assim, sofri uma denúncia, tá? Enfim, vamos dar um exemplo. Ministério Público. O que o profissional pode fazer? Quais os meios? Existe solução? Não existe? Como é que mais ou menos para os pacientes, para os profissionais entenderem, porque eles têm muito medo. Pronto, recebi uma carta do Ministério Público, o meu mundo caiu. E agora? E não é bem assim, né? Então, o que acontece, né? Primeiramente, tem que ter, o ideal é ter uma assessoria que você possa contar, porque quem está na chuva pode se molhar. Então, assim, Uhum. né? O que acontece? Sindicatos de conselhos, né, de classe investigam o que o profissional está fazendo, se ele está aplicando botox, se ele está fazendo preenchimento, e aí fazem uma denúncia via a maioria dos que eu tenho visto, tá? Fazem denúncias, esses sindicatos fazem denúncias na internet, no site, né, do Uhum. Ministério Público. Uhum. E assim, pasmem, né? Postam apenas alguma foto de rede social, alguma coisa que viram vinculada em rede social e usam isso para embasar o pedido, né? Para embasar sua representação criminal. E aí, o que Uhum. acontece? O Ministério Público recebe aquilo, que é um simples ofício, na verdade, né? Um Uhum. ofício simplesinho, sem critério, sem se aprofundar, sem ter investigação. E aí acontece o quê? Manda para o Ministério Público autua e manda para o juiz, né? E em se tratando, tá? Do artigo 282, que é o crime de exercício irregular da medicina, onde estipula a Uhum. pena de 6 meses a 2 anos, a máxima é 2 anos, então ela é de competência do GCRIM, tá? Que são os juizados Uhum. especiais criminais. Eu sou juíza leiga no Juizado Especial Civil daqui a Uhum. 7 anos, né? E é o mesmo regramento, né? A mesma lei, só que do Juizado Uhum. Especial ao Juizado Criminal. Então, assim, o que acontece? O juiz já marca uma audiência de, de conciliação, né? Digamos assim, Uhum. entre o Ministério Público
que é o Ministério Público, que é o autor da ação, né? E o Uhum. profissional. É claro que o impacto, né, de receber uma queixa-crime é um processo criminal, né, gente? Ninguém vai sair preso, Uhum. né? Por quê? Sim. Porque o crime de exercício irregular da medicina é de menor potencial ofensivo. Ou seja, ele é um rito especial diferente dos crimes comuns. Então, assim, ninguém vai ser preso em flagrante, ninguém vai na tua casa com mandado de prisão dizer assim, não, agora vamos para a delegacia. Isso não existe, tá, pessoal? Isso é coisa de filme, não é isso, tá? Não é nada disso. Então, assim, se tranquilizem, tá? O que é importante nesses casos é sim ter uma assessoria adequada que vai saber o que fazer, né? Fazer uma boa defesa, não esperar a audiência prévia, né? De Uhum. conciliação, porque às vezes ela foi agendada para 3 meses depois, 4 meses. A nossa pauta, Uhum. só para ter ideia, ontem mesmo eu estava marcando audiências para agosto, porque eu não tenho mais pauta de audiência de instrução. Agosto. Uhum. Setembro. Marquei para setembro, mês 9. Então, assim, daqui a Uhum. pouco vão agendar audiência lá para frente e tu vai ficar agoniado todo, né, esse tempo esperando uma solução do judiciário. Então, assim, Uhum. tem que recorrer, manifestar, vamos dizer assim, antes, tá? Que Uhum. é o que eu faço. Existem advogados que ainda não estão habituados com o procedimento célere dos juizados especiais, que não se atentam ao que está na lei. Então, eles, Uhum. vamos dizer assim, dormem nas palhas. Eles ficam Espera, esperando. fica esperando a audiência, porque ai, não pode. Pode, gente. Artigo Na verdade, pode se 62. manifestar antes. Juizados, o que que Pode. é? Juizados rege-se sobre o princípio da oralidade, da simplicidade das formas, né? E busca sempre a solução daquele conflito. Uhum. Então, uma vez que houve, né, eventual assim, tá estampado que o profissional tem habilitação, tá? Que Uhum. tem pós, tem especialização, que não se configura crime, não é Uhum. hipótese de crime, tá? Pode e deve sim fazer uma manifestação prévia, pedindo para que o Ministério Público arquive previamente o processo. Porque eu não posso Uhum. encaminhar para o juiz. Eu tenho que pedir para o Ministério Público, por quê? Porque ele é o autor do processo. Então, é ele que Uhum. vai dizer para o juiz: ok, verifiquei que não se trata de crime, então é caso de arquivamento, né? Porque o interesse do Ministério Público é sim a veracidade também, né? Porque ele é o Uhum. fiscal da Uhum. lei, então, dentro das suas Sim. atribuições, ele sim, quando nota, né? Quando ele vê que não se trata de crime, sim, ele tem pedido, ele tem concordado com os pedidos de arquivamento prévio do processo, tá? Sem precisar ir para essa audiência prévia. Ó, o que tu acabou de falar, ó, fui denunciada e minha advogada falou que não podia tentar o arquivamento junto ao Ministério Público, algo que pedi para ela tentar. Então, é como você falou, nem todo advogado está preparado para isso. É. Então, assim, falta muitas vezes conhecimento técnico, né, dos juizados, porque, como eu falei, é um rito especial, diferente de um processo comum, né? De um rito Uhum. comum. Então, assim, tem essas nuances que quem já está habituado vai saber o que fazer, né? Vamos tentar por Uhum. aqui. Então, assim, não se deve esperar, porque até para o teu Uhum. cliente, né, ver que não realmente foi arquivado, ele vai conseguir exercer a atividade dele com muito mais liberdade. E realmente sai aquele peso das costas de que, meu Deus, né, eu não sou criminosa, a justiça falou, ok, Uhum. posso continuar aplicando os botox, fazendo preenchimento, microagulhamento, enfim, né? Toda a Uhum. gama de harmonização facial que a lei permite que vocês façam. Vocês estão Uhum. amparados, né? Em que pese não há resolução normativa que define, né, quais procedimentos, como é que funciona, a lei não Uhum. veda, né? Mas aquilo que eu falo novamente, atenção, não é só ao que diz os conselhos, mas, né, por favor,
tenha perícia, busque por conhecimento para você poder aplicar a técnica. Aqui tem uma pergunta. Qual o pior cenário caso sofra uma denúncia? Como? Eu acho que você não pegar um bom profissional para te defender, né? É um profissional que não... O pior cenário, o que que acontece? Em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, se você preencher alguns requisitos legais... Deixa eu ver aqui, que tem uma perguntinha bem interessante ali. A doutora, então, já conseguiu arquivar processo desse tipo sem esperar o julgamento? Vários, inclusive. Inclusive esses dias, né? Que a gente... Inclusive essa semana. Exatamente. A doutora Tassi tem conhecimento, né? Inclusive essa semana. Foi. Mas voltando lá, o que que acontece? Se tratando de crimes do GCRIM, se você preencher alguns requisitos legais, tá? Ou seja, você não tem condenação por crime anterior. Aí entra aquela coisa, você tem que preencher os requisitos, senão você vai sofrer processo, né? Normal, comum, tá? Não pode ter sido beneficiado 5 anos atrás com a mesma benesse. O Ministério Público não vai ofertar esse acordo, porque esse acordo, esse sursi, né, que é uma suspensão do processo e altera por uma pena alternativa, restritiva de direitos, tipo, deixar de se afastar da cidade, não pode viajar, tem que comparecer no fórum, ou uma multa, né? Então, nós chamamos isso de penas alternativas, tá? Se você preencher esses requisitos, ok, o Ministério Público faz um acordo com você e você sai com a ficha limpa. Isso não é condenação, isso não é sentença. Só que você vai ter que ficar 5 anos, tá? Bonitinho, quietinho, porque você não vai poder ser beneficiado durante 5 anos com a mesma transação penal, tá? Que é esse acordo com o Ministério Público. Então, assim, nos casos de realmente ser crime, né? Você ter feito algum procedimento sem habilitação para isso, sim. E se você preencher os requisitos, ok, você faz um acordo. Agora, se você não tiver preenchidos esses requisitos, você vai sofrer todo um processo, a instauração de um processo criminal, tá? Com audiência de instrução, com oitiva de testemunhas e, por fim, a sentença do juiz, dizendo se você é ou não culpado, tá? Claro que dessa sentença você pode recorrer, mas assim, é um cenário, né, bem delicado, desafiador para o profissional, que daqui a pouco pode ter a sua carteira cassada e não poder mais exercer a profissão, inclusive. E aí vai ter que trocar de profissão. Mas isso é em casos extremos, né? Não, esse é o pior cenário, né? Foi a pergunta, não foi? Foi o pior cenário. O pior cenário é isso, mas aí é uma junção de fatos para que isso aconteça. A gente, né? assim, ó, o pior cenário é esse, né? Então, assim, mas isso é casos extremos, enfim. Não é o que acontece, tipo assim, fui denunciado porque pegaram uma foto minha na internet porque eu tô aplicando Botox. Não, gente, não é isso. Não é por isso, entendeu? A gente vê as situações, assim, o pessoal se apavora muito que daí vê, ai, aconteceu com fulano, não sei o quê. Normalmente, as questões graves, e ainda assim a gente vê, né, muito profissional aí matando gente e não é caçado, não perde a carteira, não é preso, nada, né? Não acontece nada. E pessoas que realmente têm culpa, né? Não podiam exercer por imperícia, enfim, por N questões. Então, assim, o que a gente quer dizer para vocês é que perguntaram qual é o pior cenário. O pior cenário é esse. O que a gente está falando para vocês? Prevenção é o melhor negócio. Você saber o que você está fazendo, você se proteger, né? Você dar assistência ao seu paciente numa eventual situação, né? Sei lá, aconteceu uma intercorrência. Você dá essa assistência, você prestar assistência, você acompanhar o seu paciente, beleza, e você ter os contratos. Pelo menos eles vão te ajudar, vão te resguardar alguma coisa. Ter as fotos, fazer exames, ter os exames prévios. Isso a gente falou de cenário de prevenção. Houve uma denúncia no Ministério Público, foi o que a Gabi falou. Não necessariamente você tem que esperar a audiência, porque você pode, se você tiver acompanhado e orientado de um profissional, de um advogado que realmente conhece os ritos, você pode
antes disso resolver isso. Eu estou falando bem em termos assim, Isso, não, exatamente. entendi. Você pode, vai lá, seu advogado vai lá, vai entrar em contato com o Ministério Público, vai dizer, ó, não cabe essa denúncia porque o profissional ele tem capacitação, porque isso não é um ato privativo da medicina, vamos ser bem claro aqui, porque a gente está falando, a maioria das denúncias acontece mesmo, né? Não só perante fisioterapeutas, mas outros profissionais, eles vêm sim, né? Do Conselho de Medicina, do Sindicato Médico e por aí vai. Se é reserva de mercado, o que que é, a gente não vai entrar nessa seara aqui. A gente sabe que acontece, tem acontecido denúncias, tem acontecido perseguições. Então é por isso que a gente está aqui, para falar. Recebi uma denúncia do Ministério Público. Calma, peraí, que tem sim maneiras de resolver. Talvez você nem tenha que ir para a audiência de instrução. Por quê? Porque é o que a Gabi falou. Dependendo, não, a gente, isso nem dá andamento. O Ministério Público vai arquivar porque ele vai entender, não, realmente, não tem cabimento isso daqui. E falando nisso, tá, aconteceu uma denúncia. A Gabi foi lá, resolveu o problema. O profissional que se sente lesado, o que ele pode fazer? Então, dependendo do caráter da denúncia, porque tem denúncias, pessoal, assim, esdrúxulas, né? Sem critério realmente nenhum para apurar se houve crime, até porque no artigo 41 do Código de Processo Penal, a gente tem ali requisitos para preencher, tem que estar ali explícito qual é que foi o fato realmente. Então, assim, fazer print de um serviço prestado ou fazer print de uma foto que viu do antes e depois, gente, só um pouquinho. E é o que nós temos visto hoje, né? Essa enxurrada de processos sem critério. Aí eu pergunto, assim, a instituição referida, né, fica totalmente sem crédito, porque não fazem, ela tem que sim fiscalizar. E eu acho muito glorioso o fato de fiscalizar o exercício irregular, né? Por quê? Porque se trata de saúde pública. Mas assim, só um pouquinho, vamos investigar, faça esse trabalho. Investiga realmente, apure se há crime, né? Apure se é o fato de ser crime para você realmente denunciar. E o profissional que se sente lesado, a depender da denúncia, sim pode buscar reparação na esfera civil. Por quê? Porque a reparação civil ela tem cunho educativo. Vamos educar, porque quando dói no bolso, quando a gente fala de dinheiro, a gente aprende, né? Agora, quando dói no bolso, pois é, tu vai ter que pagar X lá, porque realmente você não está agindo com uma ética, né? Que se espera de um conselho, de um sindicato, enfim. Então, assim, vamos começar, né, aqui, vamos começar isso aqui, são relações jurídicas de profissionais de adultos. Então, assim, vamos nos responsabilizar. Ok, se é muito fácil ir lá fazer uma representação com base em nada, ok, então vai ser muito fácil você ter que responder. Por que você fez aquilo? Porque é muito fácil. O advogado, o fisioterapeuta tem que pagar para se defender. É claro que se você não tiver condições e você comprovar que efetivamente você não tem condição financeira, tem a defensoria pública, né? Ninguém vai ser preso. Só que você tem que comprovar que você ganha ali X, 2 salários mínimos mês, né? Para fazer jus à defensoria pública. Mas assim, ninguém vai preso, gente, né? Só que assim, você vai querer se defender, por quê? Porque é o teu nome, é a tua carreira que está em jogo, então assim, ela merece cuidado. Né? Você é a fonte, então tudo que diz respeito a você enquanto profissional, você tem que tomar certo cuidado. Então, você vai investir numa defesa qualificada. Isso aí envolve dinheiro. Então, você vai ter que gastar porque o pessoal lá não agiu com mais critérios, né? Assim, ok, vamos salvaguardar a saúde pública, ok, vamos prevenir, né? Evitar de que ocorra, né, erros, enfim, né? Agora, com critérios, eles precisam ter critérios, né? Isso em todo segmento, pessoal. Todas as classes precisam ter critérios, porque sim, podem ser responsabilizadas.
E o que a gente fala muito assim também, Gabi, é o seguinte, tá, eu tô olhando a sujeira da casa do vizinho, mas não tô olhando o meu próprio terreno aqui. Porque eu acho que o conselho específico e o sindicato específico que a gente está falando já teria muito trabalho com os seus profissionais, porque acontecem muitas irregularidades. Então, ok, como você falou, é louvável, a gente quer defender o cidadão, a saúde pública, a saúde privada, tá tudo certo. Mas assim, a gente sabe que no fundo, por trás disso tudo, existe uma perseguição por reserva de mercado, porque essas outras profissões vieram, estão aparecendo, né? São profissões que vamos dizer que até uns 6 anos atrás, 7, não estavam na área da harmonização, né? Eu falo por mim, eu fiz acho que um curso em 2015, não tinha nenhum biomédico, nenhum dentista, né? Estava ali o pessoal da enfermagem, o pessoal da farmácia, mas não quer dizer que esses profissionais não estavam atuando, não estavam estudando, não estavam ok. Aí veio esse boom e é óbvio, isso incomoda, né? Isso vai incomodar e assim, a gente sabe que tudo é uma questão de política, a gente tem políticos que estão ali desses conselhos, assim como tem o nosso, a gente tem politicagem, E eu falo abertamente, eu sou muito franca, as pessoas me conhecem, né? Tem essas questões políticas, a gente sabe, eu também gosto de defender minha profissão, luto pela fisioterapia, luto pela dermatologia funcional, mas com ética. A gente tem que ter Exato. ética. E muitas vezes a gente não vê isso e assim, ó, não, eu vou denunciar todo mundo. É o que tu falou das fake news, aí diz que o fisioterapeuta não pode fazer coisas que são reconhecidas, e na verdade foi uma das primeiras profissões que reconheceu, por exemplo, a caso da acupuntura. Então, assim, vem esse tipo de coisa. E eu acho que até terminologias que eu acho que são, assim, desmerecem os outros profissionais, do tipo, profissionais não médicos. Esse termo não existe. E eu É. vejo às vezes colegas falando, gente, não falem esse termo. Você não é um não médico, você é um fisioterapeuta. Que Então, estuda assim, tanto cria quanto o outro profissional, né? Então, assim, tem que realmente Exatamente. haver um respeito pelas classes, né, de outros profissionais. E com certeza, Exatamente. né, existe sim essa visão econômica em todos os segmentos, entre os Uhum. advogados, entre o nosso, né, órgão de classe, entre o órgão de classe de vocês, outros segmentos também têm esses conflitos internos, né? Os próprios Uhum. profissionais parece que não Sim, ajudam. A modernidade, aí, eles são os dinossauros que custam a exato. entrar na modernidade e daí não querem, eles querem impedir, atravancar que a coisa aconteça. Só que não existe, pessoal, não tem como segurar a correnteza Não. de uma água, não existe. Uma Uhum. hora, né? Então, assim, vamos regulamentar essas relações jurídicas, né? Existe um projeto de lei, pessoal, inclusive, em trâmite aqui, eu anotei aqui onde é que está, 2717, é de 2019, reconhecendo a saúde estética como área de atuação, né, dos biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas. Então, assim, que legal, né? Tem que Uhum. ter regulamentação até para evitar isso, porque senão fica uma Uhum. norma em Sim. branco, dependendo de regulamentação aqui, regulamentação ali, não se sabe ao certo até onde você pode atuar, né? Então, Uhum. daí causa aquele desconforto, insegurança do profissional. Então, é claro, quanto mais normas revelando, dizendo que ok, autorizando, no meu ponto de vista, eu acho positivo, né? Porque assim dá Uhum. mais liberdade para o fisioterapeuta atuar de uma forma, né, geral, Sim. E fisioterapeuta e organiza, outros né? profissionais. Exato. Aqui tem preciso montar algum arquivo para deixar na clínica para mostrar caso alguém me interrogue algo. Primeiro, interrogar é o seguinte, né? Às vezes as pessoas perguntam, os teus pacientes, meus pacientes confiam em mim. E eles me procuram porque sabem que eu sou uma profissional séria, ética, capacitada, enfim, ok. Quem que vai te interrogar? Pode ter um fiscal. Essa questão da fiscalização aí dos crefitos, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas assim, o que eu falo para vocês, né?
Quem tá aqui ainda não assistiu as lives lá no YouTube, assista. Lá a gente fala sobre tudo, inclusive, mais uma vez, a gente tem toda a documentação no canal do Telegram. Como que eu acesso o canal do Telegram? Vocês têm que solicitar aqui no direct do Fisiodermato. Chama lá o direct, o suporte, a equipe vai passar para vocês o link do YouTube. Ah, eu quero entrar no grupo do WhatsApp, chama lá. Não adianta chamar no meu privado, porque a gente concentra tudo aqui, porque senão eu fico doida e a gente acaba perdendo e não consegue encaminhar as pessoas, né, os colegas, para esses, justamente porque eles precisam. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa, né? Realmente, e não adianta você ter uma pasta, uma documentação ali, baixar, botar tudo direitinho e você não entender. Por isso que foram feitas as lives, por isso que a gente está aqui, para que vocês tenham um certo entendimento, porque eu pegar um monte de papelada e não entender nada que está escrito ali, não vai adiantar nada. Você vai chegar, vai mostrar, a pessoa vai dizer, tá, e o que você quer dizer com isso? Não vou parar para ler. Você que se defenda, você que argumente comigo. Como muitos colegas já estão fazendo quando tem fiscalização dos conselhos. Aí perguntou, como fisioterapeuta dermatofuncional eu posso trabalhar com injetáveis? O que a gente falou, você tem que se capacitar. Não adianta simplesmente você achar que pode. Precisa de capacitação. Vamos lá, vamos ver o que mais aí que a gente tem de pergunta. Aqui, ó, Até para a Patilha. segurança do próprio profissional, né? Para com certeza. Evitar problemas futuros. A doutora já pegou caso assim, onde algum fisioterapeuta perdeu o registro? Gente, ou eu tenho sorte, mas assim, os meus clientes são todos inocentes. Isso é uma coisa que até eu queria falar contigo, porque assim, o pessoal tem um mito muito grande, que o fiscal vai chegar na tua clínica, o fiscal do Crefito, né? Do Crefito da região. Ele chega lá e assim, a gente tem visto algumas situações. Por exemplo, o fiscal chegou, teve uma colega que informou aí no Crefito de uma certa região que ela, né, ela chegou e o fiscal falou assim: você vai ter que me atender agora, porque senão você vai ver o que pode acontecer contigo. Sim, e aí a pessoa morre de medo porque acha que vão fechar a clínica, porque acha que vai tomar uma multa, porque acha que vai pegar ali, vai dizer, me dá tua carteirinha e acabou sua vida. Então, gente, fiscal, ele tem as prerrogativas, mas ele tem os limites, né, da lei. Então, não é assim, né? O fiscal não pode chegar ali e dizer, tipo, agora você para a sua vida, você deixa seu paciente na maca e vem aqui e me recebe. Não, 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 com certeza, gente. É aquilo que você falou. Isso está estipulado no regulamento, as competências, as atribuições, né, do Conselho Regional. O que ele pode. Então, assim, quais são os limites de atuação do Conselho? Não pode chegar lá dizendo que vai fechar. Isso não existe. Isso extrapola, vamos dizer assim, as competências dele. Eu não ouso falar aqui, né, no meio de tanta gente, que isso não pode acontecer, porque assim, não sei, daqui a pouco dá uma doideira, uma loucura e vai lá e a pessoa fecha achando que pode fechar, né? Mas aí é claro que existem mecanismos jurídicos para você buscar pelos seus direitos, mas assim, ele pode? Não, ele não pode, gente. Não pode fazer, tá? Não é competência, não é atribuição do Conselho Regional. Exatamente. Então, o que a gente falou, o fiscal não pode chegar lá e, tipo assim, ó, polícia, eu cheguei aqui, eu fecho, você me recebe agora, extrapolar, né, o que a gente fala, assim, para vocês entenderem, abuso de poder. Não, gente, cabe sim, a gente, por exemplo, na minha clínica, todos os anos, exceção da pandemia, sempre o fiscal vai lá, visita a minha clínica, vê prontuário, vê se está tudo certo, pede alguma adequação e tá ok. Ok. O papel. Até porque você tem prazo, né? Existe um regramento dentro do processo ético administrativo, tá? Que você tem prazo para você se readequar, geralmente é 30 dias, a depender do que você precisa se readequar. Então, né, isso não. Isso é um pouco assim extremo, não existe do conselho chegar, fechar. É claro que você tem que atender, né? Você está atendendo o cliente, o que eu sugiro, né? Atenda seu cliente, peça, por favor, aguarde, né? E assim você vai
vai atender as solicitações, porque sim, você deve atender, tá? As Sim. Uhum. solicitações. Tá? Exatamente. Enquanto o Né? poder A de gente... polícia que o órgão detém, ele pode sim fazer essa fiscalização, tá? Ele pode Uhum. fazer a fiscalização, com certeza ele faz, né? E você Uhum. deve sim, enfim, atender a essas solicitações, mas não, faça, né? O seu trabalho, atenda o seu paciente e depois atenda a solicitação, tá? O que você não pode é proibir de um fiscal entrar, dizer não, aqui não entra, porque isso já está extrapolando, né, ao Sim. seu Uhum. direito, tá? Sim. Mas, claro, como a gente falou, tem que ser do teu conselho de classe. Não pode de outro conselho de classe. Então, se outro conselho de classe vier fiscalizar, você não pode, gente, isso não tem como acontecer. É, e assim, por exemplo, aconteceu uma situação, por exemplo, de um fiscal chegar, ok, foi lá, viu, você provou que aconteceu que ele disse assim, ó, ainda não tem regulamentação, né? As regulamentações não foram publicadas lá, né? Tem o grupo de trabalho e você está atuando. E muitos colegas têm mostrado ali as documentações, baixam no canal, já sabem falar. Normalmente quem está atuando, tá aqui, né, transitando aqui nos grupos, no canal, muitas vezes já fala para o fiscal. Só que realmente depois a gente tem tido um problema muito grande aqui no CREFIT 5, eles têm marcado oitivas para o profissional se explicar. E o pessoal morre de medo, né? De novo. Então, assim, e aí cabe, eu acho que com algumas perguntas que foram feitas aqui. O que acontece? Vou te dizer exemplos, né? Na maioria das vezes, o profissional ele foi chamado na oitiva por quê? Porque ele se intitulava dermatofuncional e não era. Aí o fiscal chegou lá, viu, tá ok, tá trabalhando com as práticas. A gente não tem regulamentação ainda. Então, assim, não tem um regramento dizendo que somente o dermatofuncional pode trabalhar com as práticas do Botox, enfim, tá? Só que o profissional fala que é dermatofuncional. Só que ele não tem pós e não tem a prova, não fez a prova de especialista. Então, gente, esses que são os problemas. Não é você estar atuando com as práticas, é a forma como você está lá na sua rede social, no seu carimbo, né, no seu receituário. Então, você não pode dizer que você é algo que você não é. Então, aí que as pessoas perguntam, eu não terminei a minha pós, né, que foi uma pergunta. Isso Uhum. implica no quê? Em você fazer injetáveis, não existe ainda hoje em dia impedimento, que é o que a gente já falou. Agora, você não pode dizer que você é dermatofuncional. Eu fiz uma pós de dermatofuncional que não contempla injetáveis. Beleza? A maioria não contempla, porque é um mundo novo, hoje em dia isso está entrando, a gente está há pouco tempo aí reivindicando novamente e esse movimento cresceu. Então, quase nenhuma pós graduação de dermatofuncional vai ter as cadeiras de injetáveis, invasivos não cirúrgicos, seja lá o que for. Agora, a questão não é essa. Depois você faz uma outra pós, né, até de outra área, ou você faz cursos, você vai se capacitar. Essa é Exatamente. a política que o profissional tem que entender. Então, assim, é isso que tem acontecido hoje em dia que eu vejo. Na verdade, alguns conselhos querem questionar, vocês não podem trabalhar com ozonoterapia, mas a gente tem as PICs, a gente tem várias legislações que provam sim, né? E que balizam o profissional que ele pode trabalhar com as práticas. Agora, o que não pode é o profissional fazer realmente coisas que infringam. E isso aí que acontece. Muitas vezes eu digo que eu sou dermatofuncional e não sou. Então, é uma coisa que eu tenho chamado muita atenção dos colegas. Eu tenho um monte de curso, eu sou ótima. Você é ótima. Mas se você não tem pós, ou você não fez a prova, você não é dermatofuncional. Isso não sou eu que estou dizendo, eu não tirei do nada, né? É um regramento, isso existe, está lá. Então, assim, é isso que eu acho que os profissionais também têm que cuidar um pouquinho. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas, né, Gabi? A gente exige as coisas, mas a gente tem que também cumprir as normas, né? Ser ético, cumprir a lei. Exato, e é muito libertador para o profissional agir baseado na lei.
Você Uhum. saber, você deitar sua cabeça no travesseiro à noite, isso é impagável. Saber que estou atuando amparado pela lei. Não, não, é claro que, assim, gente, dentro, né, dessa imensa relação jurídica que há, realmente não tem como evitar que as coisas aconteçam. Por quê? Porque dentro do meu controle, vamos pensar assim, dentro do meu controle que eu tenho enquanto fisioterapeuta, o que que eu posso fazer? É essa pergunta que vocês têm que se fazer, tá? Quando a gente faz análise de riscos, dentro da minha profissão, dentro do meu poder de controle, o que eu posso fazer? Uhum. Agora, o que Exatamente. foge do controle, gente, daí não tem como ventilar hipóteses, porque são inúmeras, né? Então, assim, tudo que você Uhum. fizer para minimizar riscos, você vai atuar com o quê? Com mais liberdade. Você vai Exatamente. conseguir fazer o seu trabalho com excelência, porque Uhum. é essa a É isso ideia, né? aí. Fazer o seu trabalho com excelência. A estética hoje, ela veio assim para nunca mais terminar, né? Então, é o mundo moderno, é esse. E em países da Europa, na Inglaterra, isso já está consolidado há mais de o quê, pessoal? 10, 20 anos. Então, assim, vem lá, né? Vem lá de cima. Nós vamos seguindo os padrões que Uhum. funcionaram, a gente segue aqui. No direito, com as leis também funciona assim, né? Se aplica lá, deu certo lá, então vamos aplicar aqui. E sim, né, pessoal, é bom que o conselho, sim, o conselho de vocês fiscalize, né? O que não deve Uhum. acontecer é essa interferência, tá, de competências de outros órgãos metendo o bedelho onde eles não são chamados. Uhum. É isso aqui Exatamente. não, A gente não é precisa. aceitável, né? E falando um pouco em relação à Anvisa, aí, porque assim, a Anvisa, a gente teve algumas situações aí de colegas que, né, a Anvisa chegou e fechou, né, a clínica. E, na verdade, as duas situações que chegaram a mim foram situações que aconteceram no Rio de Janeiro. Uhum. O profissional me entrou em contato comigo, ficou muito nervosa e tal. E, na verdade, as situações lá que aconteceram não eram porque o profissional estava trabalhando com prática injetável. Uma era porque tinha alguma questão lá da autoclave, não estava nas normas, e outra era porque não estava com mapa de aferição da geladeira. Então, Mais isso pode uhum, acontecer, porque, claro, a Anvisa é uma agência reguladora, né, pessoal? Então, assim, a vigilância sanitária, como eu falei, dentro dessa cadeia, né, de responsabilidades existe sim a responsabilidade sanitária. Você tem uhum, que seguir, né, o que estipula o regulamento. As diretrizes uhum, ali sanitárias você tem que seguir. Senão, sim, você pode sofrer uma sanção, né? Então, uhum. isso sim pode acontecer, mas pelo órgão competente, né? Que é o Exatamente. fiscalizador. Aí, ok, né? Não pode chegar lá o conselho e fechar baseado numa irregularidade sanitária, porque ele não é o órgão competente. Então, assim, órgão competente, ok, pode acontecer e Uhum. você tem que estar atento a vários fatores, né? Inclusive as diretrizes sanitárias, sim, que tem que ser observadas, né? O que a gente tem falado muito para os pacientes, inclusive a gente teve a live também com o contador, né? Que ele que assim, quando o profissional decide abrir seu consultório, sua clínica, ele precisa ter tudo regulamentado, tudo direitinho. Então, assim, ó, como é que eu faço? Né? Eu abro o que que eu sou MEI, eu não sou e tal. Beleza, ok, essa parte está ok. Aí tem a capacitação toda que a gente já falou, né? Que é assim, a Ju perguntou aqui, né? Eu preciso da pós de dermato para atuar. Eu tenho especialização em dermoterapia e harmonização facial. Uma coisa é você ter especialização em harmonização facial, você ok, você pode trabalhar com as práticas, mas você não pode se intitular dermatofuncional se você não tiver Exatamente. a dermatofuncional e se você não fizer a prova de especialista. Por isso que a gente sugere para o profissional que já está há um bom tempo no mercado, faça a prova de especialista. Né? Vai lá, paga a taxa, estuda. A gente fez o ano passado um grupo, né? A gente criou um grupo, os profissionais estudaram, se auxiliaram e mais de 200 colegas passaram na prova. Ai, que E mais maravilha, então.
mais colegas teriam passado, só que assim, a prova foi online, alguns profissionais tiveram problemas técnicos e acabaram não conseguindo fazer a prova. Mas assim, muitos colegas passaram, então a gente vai ter mais de 200 e poucos novos especialistas, o que é muito bom, porque a gente também vai mudando esse cenário. Assim, nossa, eu tenho lá o médico que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e eu tenho o fisioterapeuta que é especialista em dermatofuncional. Vamos nos empoderar disso, né? Vamos mudar esse cenário, porque antes as pessoas nem falavam, os colegas nem falavam que era um dermatofuncional. Ah, porque ninguém sabe o que que é. Mas é óbvio, se você mesmo não divulgar a sua profissão, a sua área, como é que as pessoas vão saber? Então a gente sempre incentiva muitos colegas a dizerem, eu sou dermatofuncional. Ah, o que que é? É tal coisa. Então hoje em dia a gente vê que, inclusive, outras profissões estão colocando lá, sei lá, é uma outra área, como aconteceu esses dias, me mandaram. É enfermeira dermatofuncional. Não pode. Por quê? Dermatofuncional. É enfermeira esteta, não é dermatofuncional. Então, assim, eu falei, vai lá e conversa com a profissional, porque às vezes ela nem sabe. Porque vê que dermatofuncional tá começando a bombar e, opa, eu vou pegar isso para mim também. Mas não pode. Então, assim. Tem que ter cuidado com essas classificações, vamos dizer assim, né? Você não pode dizer, a doutora Tassi falou aqui, não pode dizer aquilo que você não é, né? Exato. Não pode. Então, assim, vi que tem pergunta. Aqui, ó. Vigilância sanitária pode me proibir de atuar com injetáveis na minha clínica? Não pode. Foge da competência dela, tá? Tá vendo? Exatamente. Ó. Só não fiz prova porque tinha que ter ao menos 2 anos de formada. Exatamente. Existem critérios para o profissional fazer a prova. Então, a gente sugere que faça após, né? Aí faz após, se já quer de uma vez. Porque, como a gente falou, quando as resoluções vierem, a gente não sabe quais serão as exigências. Então, a gente tem chamado atenção dos colegas. Exatamente. Então, assim, corram na frente, né? Porque o tempo vai passar. E eu gosto muito, tá, do empoderamento. Tem gente que não gosta, mas assim, eu gosto muito porque se o empoderar é você trazer o poder para você. E de que forma você vai trazer o poder para você? Através do conhecimento, que eu falo aqui, conhecimento, ele é poder em potencial. Você vai absorver e conhecimento é investimento na educação. Então, assim, é um dinheiro investido, eu tenho isso como investimento, tá? E você vai se empoderar. E sim, tem que falar as suas classificações, porque é o que você é. Então, você tem que realmente falar. E sim, corre na frente, o tempo vai passar. Então, quanto antes você fizer essas especializações, olha só, a minha sobrinha, ela tá se formando em biomedicina, vai se formar daqui 1 ano, e ela já está fazendo pós na área estética para poder, para habilitar ela a fazer aplicação de injetáveis. Ou seja, você não precisa também, daqui a pouco alguém que tá, né, não precisa se formar, pode correr na frente, fazer antes, né? Claro que tem requisitos ali depois, né, para fazer a prova, que é 2 anos, mas assim, você pode já ir antecipando, né? Busque o poder, se empodere, vá buscando conhecimento para você. É melhor, isso vai te dar mais segurança para atuar e vai fazer o quê? Vai reduzindo os riscos de acontecer intempéries, né? É o conhecimento que vai te ajudar, a perícia, né? Exato, eu falo muito sempre assim para os profissionais, o conhecimento liberta e empodera. Conhecimento liberta. Você se sente livre de amarras e você se empodera. Então, tu tem um trabalho também, né, de empoderamento e tal. Eu acho que seria super legal a gente falar e marcar uma outra live sobre isso, porque eu falo isso muito para os colegas. A gente não é o primo pobre, a gente não é o coitadinho, a gente não é o lanterninha. Gente, nós somos profissionais, merecemos respeito, ninguém está atrás de ninguém. A gente não tem uma pirâmide que tem um lá em cima, a gente está aqui embaixo. E outra coisa, uma classe que tem muita mulher. Muita mulher. E na dermatofuncional mais ainda. E assim, qual é a grande maioria dos profissionais, né, dos representantes dos nossos conselhos? São homens. Homens. E aí e eu sempre falo, a gente tem muito colega legal, a gente tem muito colega aí que tá na batalha com a gente, eu falo, eles têm alma feminina. Eu até brinco, né?
Mas e Esse qual é o é que é o negócio. fenômeno que ocorre? Não existe mulheres para se elegerem? Elas não se interessam? Cadê Eu- essa a gente classe? A gente tem feito muito esse trabalho de empoderamento das colegas, sabe? A gente precisa mostrar isso que eu falo. Você tem que encher a boca e falar que você é dermatofuncional, que você é fisioterapeuta. E assim, a gente não existe, né? Mas a gente está criando uma nomenclatura que nos defina. Tem o farmacêutico esteta, tem o biomédico esteta e o fisioterapeuta dermatofuncional que faz harmonização dermatofuncional. É isso que nos representa. A gente não faz ROF. Eu já fiz uma live falando sobre isso, né? ROF é uma especialidade dos dentistas, da odonto. A gente não faz ROF, então assim, a gente faz harmonização dermatofuncional, a gente tem batido nessa tecla. E é isso, sabe? A gente precisa trazer para a gente esse poder. Eu falo, ó, toda vez que a gente termina Reconhecimento, uma toda vez que a gente termina, reconhecer-se reconhecer. esse profissional abundante que vocês são. Reconhecimento. Eu preciso. Se eu não reconheço, em mim não Uhum. existe. E aí fica nesse limbo, né? Ah, eu posso, não posso. Gente, empoderamento é reconhecer em você esse poder, essas habilidades. Exato. Aqui, ó, quem vê a respeito de calibração de equipamentos, Crefito ou Anvisa? Você tem que ter uma pasta sanitária, e nessa pasta sanitária ali você vai ter que ter, né? Você só pode ter equipamento que tem Anvisa, né? Porque tem muito colega aí que, eu vou trazer o equipamento de fora, o fulaninho me trouxe, esse equipamento não tem Anvisa, se ele não tiver Anvisa, não pode, né? E você tem sim um regramento ali que ele tem que estar aferido, calibrado, enfim. Isso, às vezes, alguns fiscais do Crefito também vêm, mas assim, normalmente é o fiscal da Anvisa que vem e verifica tudo isso. Como é Ele que pode tu... notificar, né? Caso encontre Uhum, alguma irregularidade. Só que assim, uhum, não existe já uma multa, né? uhum, Notifica, enfim. Se existir reincidência ali, pode ser que haja aplicação de multa, mas sim, se não, né? Geralmente é feito notificação uhum. para se adequar, né? Uhum. Ó, quando eu especializei em dermatofuncional, não tinha que fazer a prova. Existe todo um regramento aí em relação a essa questão da dermatofuncional, o pessoal podia requerer isso antes. Aí, assim, ó, me chama no privado que a gente pode conversar sobre isso aí, porque a gente tem que ver que data que você fez, tudo isso, para a gente ver como é que dá para fazer. Como a Gabi falou, cada caso é um caso, né, nessas situações também, né? A gente tem que muitas vezes analisar o que aconteceu. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo biomedicina e pós-graduação simultânea, é isso mesmo. O É profissional meu também, a irmão, gente. um beijo, meu querido. É, família na live, né? É isso aí. É isso mesmo. A gente tem muitos já. A gente teve agora na imersão de BH, colegas recém-formadas. A gente tem tido muita procura, né, de profissionais que estão se formando e já querem se capacitar aí e sabem que depois vão ter que fazer a prova de especialista ou já estão partindo para pós. Já me formei, já me falaram, vim fazer tua imersão e já vou fazer a pós em dermatofuncional. E isso é legal, né? É exatamente isso que a gente quer. É essa questão aí de empoderar e de informar, né, os colegas do que pode e do que não pode. E é o que a gente falou, não é bem assim, ninguém vai chegar na tua clínica e vai tomar tua carteira. Recebi uma denúncia, né, como a Gabi falou, tem possibilidades, inclusive, de não dar seguimento, então não é se acalmem, né, mas também o que ela falou, tem que ver como é que você tá. Tá tudo regular, tá certinho, né? Você tá trabalhando, você tem que cuidar com imperícia, com tudo isso. Então, eu acho que esse é o recado que a gente queria Uhum. dar. Mais do que tem solução se acontecer algo e que não é bem assim, e foi o que ela falou, ela nunca ouviu ninguém, né, ter a carteira, perder a carteira, né? Que o pessoal morre de medo. Gente, eu também nunca, assim, não numa situação muito menos que o injetável. E outra, existe todo um regulamento, né? Existe todo um processo aí que é analisado pelo próprio conselho, né? Para Exatamente. vir a perder. Não é assim, tipo, cheguei aqui, estou aplicando Botox, fulano lá, alguém acha lá, o Defis acha que não pode, me dá aqui tua carteira. Não.
Não é assim que Exatamente. Existem alguns pontos também que merecem um pouco de atenção. Daqui a pouco até eleição de foro, caso aconteça, né, Aham. alguma questão para dirimir, vocês podem optar, inserir nos termos de vocês, optar pela via da mediação, né? Certo. E relação paciente-fisioterapeuta é bem interessante. E também algumas questões ali da Lei Geral de Proteção de Dados que, né, elas também devem ser observadas, né? Quem é que vai manipular os dados do paciente, enfim, né? Isso também tem que ser um Isso é pontinho legal. que merece ser acrescentado nos contratos ali de prestação de serviços, nos termos. Existem alguns pontinhos ali, né? Algumas peculiaridades dos casos, né? Que merecem um pouquinho de atenção, mas daí uma análise mais minuciosa, caso a caso, né? Mas, assim, em suma, tem que ver se o teu termo tá legal, tá claro, tá explicadinho, Exatamente. né? Se não há dúvidas, né? Para reduzir Para os trabalhar em riscos, paz, né? para trabalhar em paz, né, gente? Porque assim ninguém merece, né? Trabalhar em paz, ter liberdade de atuação. Gente, alguma pergunta a mais? Eu nem sei quanto tempo de live que a gente já tá, mas enfim. Gabi, passa teus contatos aí pro pessoal, né? Sempre é bom, eu digo, eu sempre falo, sempre é bom ter um farmacêutico amigo, um advogado amigo, É né? sempre bom. Para Hoje eu estava falando com um amigo e falávamos disso, né? Ter um amigo advogado que pode entrar em contato, porque, como eu falei, né? Se nós formos parar para analisar, tudo em volta da gente é uma relação jurídica que envolve regramento, envolve leis. Então, assim, é bom ter contato de quem tem conhecimento em E relação a isso, principalmente tá? a pessoa que tem experiência, você tem experiência nessa área e tem conseguido, né, Resultado bem positivo. resultado. E até assim, se adiantando, coisa que muitos colegas aí do direito não conhecem, né? Esses trâmites. Então, é como tu falou, é levar tranquilidade pro profissional poder trabalhar. Tipo assim, eu não vou esperar, sei lá, um, dois, sei lá quantos meses, ficar na sofrência e achando que pode acontecer alguma coisa, porque o profissional também desconhece. Isso não é o métier dele. E então ele já sabe que não é bem assim. É por isso que a gente quis, né, fazer essa live, trazer a Gabi aqui, mostrar as situações. Inclusive, como a gente falou, essa semana aconteceu com uma colega, e eu acho que isso é legal, entendeu? Sabe, vocês entenderem que sim, que existem situações, né, que existem situações extremas, mas que também não é esse bicho de sete cabeças, que vocês podem e devem trabalhar em paz. Exatamente, pessoal. E assim, é claro, não sendo um caso concreto, né? Algo de Uhum, consulta, mas enfim, faço consultas online também. Mas me uhum. manda um direct que se tiver algum assunto, né, pontual ali eu posso ajudar, posso Uhum. esclarecer, Consegue orientar, né? consigo orientar. Então, Uhum. uhum. Muito bem. Doutora Adria, ódio do advogado que chamei, já vou salvar teu contato. Mas é que assim, ó, às vezes acontece não, né, não porque ela quis, mas por desconhecimento, né, desconhecimento da lei. Uhum. Então, assim, Sim. realmente o GEC, o GCRIM, ele envolve minúcias, né? E como assim, já estou na área, né, já sou juiz da Liga há 7 anos, então assim, eu trabalho com isso todo dia, eu faço audiências. Ontem mesmo eu fiz quase 10 audiências, então, assim, tenho já mais prática, né? Então, Uhum. facilita para efetuar uma defesa pontual, né? Que é o que vocês merecem. Sim, Ser com bem certeza, né? atendidos. Beijo, Sei. pessoal, aqui que ficou até agora, numa sexta-feira, até 10 horas da noite, né? Aqui compareceu, absorvendo conhecimento, conhecimento é poder, né? Então, É isso aí. parabéns aos que Gente, ficaram, eu estou me aos movimentando aqui selecionados. porque ó, a live foi tão sucesso que eu tô quase sem bateria. E eu tô aqui, Olha, ó. não, Eu nós que ficamos luto. 1 hora e pouco, né? Desde as para fazermos mais lives, quando precisar, conte comigo. Temas
Obrigada. diversos falando de empoderamento também, que é muito importante. Estou aqui disponível e agradeço, doutora Cássia, imensamente o convite honroso para Eu mim. que É uma agradeço. honra estar aqui Pronto, contribuindo. me conecta. Agora estou mais tranquila. Eu estava com medo que caísse. Gabi, eu super agradeço, assim, eu tenho certeza que acalmaram os ânimos e, assim, clareou muito, né, para muitos colegas aí que tinham muito medo, né, ó, uma colega colocou, sou fisioterapeuta, bem na dúvida se ia fazer biomedicina devido aos injetáveis, mas pesquisando vi que já está tendo os injetáveis na nossa área, e exatamente, fiquei feliz, é isso aí, é o que a gente quer. Eu sempre falo, eu não Fique vejo aí, problema. fique aí. Eu não vejo problema do profissional fazer uma outra graduação. Eu mesmo, né? Fui fazer graduação em Direito, gosto de estudar, mas eu sempre digo assim, você fazer uma outra graduação porque seu coração está lá. Não porque você, tendo o direito, acha que não pode e não exerce. Então, acho que essa que é a diferença. Ai, Né? perfeita colocação. Por opção, você sim pode fazer quantas graduações você quiser, mas não por Uhum. imposição. Exato. Perfeito, perfeita É colocação. isso aí. Então, assim, ó, Gabi, passa aí teus contatos pro pessoal, certo? Para eles conseguirem, ó, te achar. Aí o pessoal perguntou se a live vai ficar gravada. Eu dei um recado no início que se a gente chegasse a 50 pessoas na live, ela ia ficar gravada por 24 horas. Então, ela vai ficar gravada por 24 horas. Então, corre para assistir a live. Encaminhe aí para os colegas, porque agora a gente vai fazer assim, a gente vai exigir um pouquinho mais, os colegas precisam participar um pouco mais, né, desse processo, porque às vezes a gente deixa muito material aqui e às vezes o pessoal não consome esse material. Então, assim, tem que participar, tem que fazer o seu papel. Eu sempre digo assim, qual é o papel, qual é o seu papel neste processo, né? Às vezes as pessoas estão ali em um único grupo de WhatsApp e não participam. Eu não tive tempo. Daí eu falo, gente, eu tenho só do Fisiodermato 7 grupos, mais o Fisiodermato, né? Então, assim, é muita coisa. E assim, eu sempre falo, eu também tenho vida. Então, assim, eu acho que pode parecer que não. Às vezes os alunos falam, você não dorme? Porque eu estou respondendo, às vezes, nos horários absurdos, ou assim, teu dia tem 48 horas, e disse, gente, mais ou menos eu faço ele render. Mas eu sempre falo, qual é o seu papel nesse processo? Né? E é por isso que a gente está aqui, que eu acho que a gente tem que honrar as pessoas que estão aí. A Gabi está doando seu tempo, que eu acho que é a coisa que a gente tem de mais precioso na vida. Conhecimento, a experiência dela, porque também não adianta só ter, eu li o conhecimento, a graduação, mas ela tem experiência, porque a gente viu que ela conseguiu resolver situações que outros profissionais não conseguiram. Então é isso. A gente tem que ser muito grato, a gente tem que, né, honrar as pessoas que estão aqui e fazer por onde. Não adianta só eu dizer eu quero, mas eu falo, e o seu papel não eu quero, né? Onde é que tá? Autoresponsabilidade, exatamente. O É empoderar isso aí. já imputa, né? A autorresponsabilidade. Vamos assumir o poder e vamos fazer o que nos incumbe, né? Nosso papel. Exato. Então passa aí teus contatos, Gabi. Certo? Então, pessoal, Gabi Krebs, ADV, né? O meu Insta. Se alguém precisar, pode me enviar o e-mail gk.advocacia@gmail.gk. Deixa eu pensar agora, peraí. gk.advocacia@gmail.com. Porque eu tenho alguns e-mails, né? Manda algum direct aqui, se precisar, que daí eu geralmente respondo em alguns minutos, né? Respondo assim assim que der para facilitar, né? Estou aqui à disposição também para esclarecimentos. Precisando, conte com a gente. Tá ok? Gabi. Obrigada. Então, Muito assim, ó, obrigada. a live vai ficar salva 24 24 horas, tá? horas, pessoal. Tem aproveita e assista. Tem os contatos também, o Insta da Gabi no post que a gente fez, né? A divulgação vai ter aqui também. E mais uma vez, pessoal, obrigada pela participação. No Insta, no perfil do escritório, tem o WhatsApp do escritório. Se vocês entrar ali, já entra direto o Ótimo. WhatsApp do escritório, que também vamos respondendo na sequência, tá? Pessoal, tá linkado no meu perfil aqui.
o do escritório. Então, se precisar, pode mandar um oizinho lá que a gente responde. Certo, então tá. E vamos marcar uma outra live para falar sobre empoderamento, que a gente precisa empoderar esse povo aí, né, para tocar isso aí para frente. Tá Isso bom? aí. Sou parceira. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Então, amanhã a gente tem live com o Dr. Isaías e a gente, como vocês não deram ideia, a gente decidiu que a gente vai falar sobre um tema que vai ser surpresa. Então, quem quiser saber, vai ter que assistir a live. E se é Tá sábado, bom? vai ser bom, né? Então, assim, Ó, compareçam. esse tema é legal, é uma das práticas que a gente atua, tem material que a gente, inclusive, dá na imersão que vai ter. Então, assim, ó, aproveite. Gente. Isso aí. Perfeito. Gabi, brigadão, boa noite, bom final de semana, gente. Beijos, até a próxima, então.